E aí, pessoal, já pararam para pensar como uma queimada lá na Amazônia pode ter a ver com a nossa saúde aqui? Pois é, tem tudo a ver. E é exatamente isso que o conceito de saúde única nos mostra, um tema super importante que sempre aparece no ProfBio. Hoje a gente vai desvendar essa ideia e mostrar como ela é a chave para resolver várias questões da prova, conectando de vez a saúde do meio ambiente, dos animais e a nossa. Então, bora lá. Nosso roteiro é esse aqui. Primeiro, vamos entender a grande conexão. Depois, a gente mergulha na teia da vida e vê o estrago que acontece quando a teia se rompe. Na sequência, a gente fala sobre o perigo das zoonoses e, para fechar, vamos discutir qual é a resposta para tudo isso, que envolve conhecimento e ação. Vamos nessa? Ok, a grande conexão. Antes de dar aquela definição de livro sobre o que é saúde única, vamos ver por que esse conceito é tão fundamental. Para isso, vamos analisar 3 situações bem reais aqui do Brasil. Elas mostram na prática, sem tirar nem pôr, como tudo está interligado. Olha só isso, nosso primeiro exemplo vem da Amazônia. Com o desmatamento, os animais selvagens perdem a casa, né? E aí eles são forçados a chegar mais perto das áreas urbanas, mais perto da gente. Isso cria um cenário perfeito para que doenças que antes ficavam isoladas na floresta deem um pulo e cheguem até a nós, seres humanos. Agora, vamos para Minas Gerais. A gente lembra bem das tragédias com as barragens, certo? Aquilo não só matou rios inteiros, a contaminação do solo e da água afetou diretamente a saúde das pessoas que dependiam desses recursos. É um exemplo trágico que escancara como um desastre ambiental vira rapidinho uma crise de saúde pública. E lá no semiárido nordestino, o uso de agrotóxicos sem controle nenhum vai contaminando o solo, a água subterrânea, e o resultado não é só o meio ambiente que paga o pato. Isso põe em risco a segurança alimentar e pode causar doenças graves nas comunidades locais. Fica nítido como o jeito que a gente produz comida está amarrado à nossa saúde. Beleza. Vimos Amazônia, Minas, Nordeste, problemas aparentemente diferentes em lugares distantes. Mas a grande pergunta é, será que são só casos isolados? Ou são, na verdade, sintomas diferentes de uma única e gigantesca crise toda conectada? A resposta para isso é o centro da nossa discussão. E a resposta está justamente no conceito de saúde única, ou One Health. A ideia é simples, mas muito poderosa. A saúde dos seres humanos, a dos animais e a do planeta não são coisas separadas. Elas estão, assim, totalmente amarradas uma na outra. É impossível tentar cuidar de uma ignorando as outras duas. Tá, mas e na prática? Como isso funciona? A saúde única é sobre juntar a galera. É botar médicos, veterinários, ecólogos, biólogos, todo mundo para conversar e trabalhar junto. Porque esses problemas complexos que a gente viu, nenhuma área do conhecimento consegue resolver sozinha. Precisa dessa colaboração. Muito bem. Agora que a gente entendeu a ideia geral de saúde única, vamos mais a fundo, na base de tudo, a famosa teia da vida. Para a gente ter uma noção real do tamanho do prejuízo quando o ambiente é degradado, primeiro a gente precisa entender como a natureza funciona quando está tudo em harmonia, em equilíbrio. Pensa num ecossistema como se fosse uma rede social gigantesca e super complexa. Cada bicho, cada planta tem suas conexões. A polinização, a predação, a decomposição são essas interações que mantêm a máquina toda girando, que fazem o sistema funcionar direitinho. E o mais fascinante é que toda essa interação gera o que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Atenção nesse termo, que ele é chave para o ProfBio. São basicamente os benefícios que a natureza nos dá de graça. Por exemplo, a predação que controla pragas e protege as lavouras. Ou a polinização feita pelas abelhas que garante as frutas que a gente come. É um sistema perfeito. Mas o que acontece quando a gente, ser humano, chega e começa a cortar os fios dessa teia? Quais são as consequências quando essas interações tão importantes são interrompidas? Pois é, a poluição, o desmatamento, as mudanças climáticas, essas ações não afetam só uma espécie isolada. Elas funcionam como um efeito dominó, desestruturando uma rede de interações que, olha, levou milhões de anos para se formar. E aqui vem um ponto crucial, que é uma pegadinha clássica no ProfBio. A gente começa a perder os serviços ecossistêmicos muito antes de uma espécie ser extinta. É como ter um carro na garagem, mas sem a chave. A espécie, o carro ainda existe, mas já não cumpre sua função. É um colapso silencioso que vai acontecendo aos poucos. E essa ruptura na teia da vida tem uma consequência direta e, francamente, assustadora para a nossa saúde: o aumento das zoonoses, ou seja, aquelas doenças que são transmitidas de animais para nós, humanos.
Pensa só nas grandes pandemias e epidemias dos últimos anos. Covid-19, Ebola, Zika, a maioria esmagadora delas tem uma coisa em comum. Cerca de 75% das novas doenças infecciosas que surgem em humanos vêm de animais. É um número gigantesco. Ele praticamente grita pra gente que a saúde animal e a saúde humana estão totalmente conectadas. Mas como exatamente um vírus pula de um bicho para uma pessoa? Esse processo tem um nome, é o spillover, ou transbordamento, e ele segue uns passos. Primeiro, a destruição do habitat força esse contato mais próximo. Segundo, esse contato anormal cria oportunidade para o patógeno cruzar a barreira das espécies. Terceiro, o patógeno dá o salto. E quarto, ele se adapta ao corpo humano e começa a se espalhar, podendo virar uma epidemia. Certo, o cenário é desafiador. E agora, o que a gente pode fazer? É exatamente aqui que o conhecimento biológico e a abordagem de saúde única se unem para mostrar um caminho. E a resposta passa por duas palavras-chave: conhecimento e ação. A solução precisa ter 3 frentes de atuação. Primeiro, prevenção. Usar o conhecimento biológico para conservar os habitats e manter o equilíbrio. Segundo, mitigação, ou seja, criar sistemas para monitorar os patógenos nos animais silvestres. E terceiro, talvez o mais importante de todos, educação. Fazer com que a sociedade entenda essas conexões. E é nesse ponto que o papel de quem é professor de biologia, da educação ambiental, se torna gigante. Não se trata só de ensinar nomes de plantas e bichos, mas sim de cultivar uma nova forma de enxergar o mundo. Uma visão onde cada ser vivo tem seu valor e sua função nessa grande teia da vida da qual dependemos. No fim das contas, a saúde única nos convida para uma transformação profunda. É como diz a citação: a gente precisa sair de uma visão centrada no ego, só em nós mesmos, e ir para uma visão centrada no eco, no ecossistema do qual somos apenas uma parte. Essa virada de chave na mentalidade é o que pode garantir um futuro mais saudável para todo mundo. Entender saúde única, pessoal, é muito mais do que gabaritar uma questão no ProfBio. É uma ferramenta essencial para a gente construir um futuro sustentável. Se essa nossa conversa ajudou a conectar os pontos para vocês, por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar com os colegas e se inscrever no canal para mais análises como esta. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!